Estava lembrando de. Estava lembrando de Moisés, né? Moisés lá em Êxodo capítulo 33, o versículo 15, quando, quando Deus deu ordem para ele, né? Para ele poder se deslocar em direção à terra prometida. E Deus tinha falado para ele que enviaria o anjo dele junto com Moisés. E que garantia, né? Você sair sobre a égide do Senhor, sair sobre a direção de Deus, para qualquer jornada, para qualquer caminhada. E nessa jornada que você vai, nessa caminhada que você vai, Deus diz assim: olha, vai dar tudo certo, tem um anjo meu que vai acompanhar você e vai dar tudo certo. E aí o que foi que Moisés fez? Não vou sair daqui. Se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Mas espera aí, Moisés, você está no deserto. O local aqui é inóspito. Não é bom de estar. Não é bom de estar, é onde Deus não está. Qualquer lugar com Deus é bom. Se você está com Deus, não tem lugar ruim. Se você está com Deus, não tem lugar ruim. Lembro-me quando eu ia para a minha cidade, assim que eu cheguei em Pedreiras, acho que já comentei isso com a igreja, a minha vontade era de ficar por lá. Eu sempre arranjava uma desculpa para estar em Teresina. Mas depois que eu conheci Cristo, eu vou para Teresina já pensando em estar aqui novamente. Por quê? Porque aqui foi onde eu conheci Jesus. Sabe aquela passagem que nós falamos domingo, quando ele passava pela última vez em Jericó, quando Zaqueu subiu aquela árvore? Era a última vez que ele estava passando lá. Eu não sei se tratava da última vez que Jesus estava passando por aqui, eu creio que não. No dia 12 de dezembro de 98, às 3 horas da tarde aproximadamente, quando eu subi o meu sicômoro, quando eu desci do meu orgulho, né, porque aquela subida de Zaqueu naquela árvore, na verdade era uma descida de orgulho, né? Você arranjar um jeito, né, você se esforçar para ver Cristo. Ele não usou aquilo que era, digamos assim, humano, né, falando de uma maneira bem, assim, bem grosseira, porque, como eu falei domingo, ele poderia muito bem usar da influência dele. Ei, diz para Jesus ir lá no meu escritório, afinal de contas ele era o ministro da fazenda, não é? Ele poderia muito bem dizer, diz para Jesus ir lá em casa, mandava um mensageiro dele, ou então podia dizer, olha, fala para Jesus que o secretário da fazenda quer conversar com ele, se poderia arranjar um espaço na agenda dele para mim. Ele não usou desses artifícios, né? Pelo contrário, ele, ao momento em que ele estava subindo aquela árvore, ele estava despindo-se de si, ele estava descendo, né? Ele estava se curvando a um senhor, no meio da multidão. Ele deu o jeito dele, né, com aquelas indumentárias, né, que todo homem de posse daquela época usava, e ele subiu com aquelas vestes lá naquela árvore para poder ver o Senhor Jesus. E aí eu estou vendo aqui o Cauê não querendo me largar, né? Ele bota a força, né? Quando ele não quer me largar, ele se agarra e faz um esforço danado para ficar comigo, né? Mas nós vamos ver aqui, em Deuteronômio, capítulo 28, o meu relógio, aquele relógio não está bem. Eu queria saber quantos minutos eu tenho aí, por favor. 19, ok. Deuteronômio, capítulo 28. Abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 28, por favor. Amém? Fazendo aqui um esforço bom para poder ler aqui, mas vai lá, vai dar certo. Louvado seja o nome do Senhor. E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos
que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Em que momento estas bênçãos relatadas aqui por Moisés viriam sobre a vida do povo de Deus? Aqui são palavras inspiradas por Deus, não é isso? É o próprio Deus falando. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos. Tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos. Bendito serás tu na cidade, e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua, aqui está arriscado, irmão Maria, da tua casa, é isso? E o fruto dos teus animais, e a criação das tuas vacas, e os rebanhos das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares, e bendito serás ao saíres. O Senhor entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti, feridos diante de ti, por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão diante de ti. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros, e em tudo que puseres as tuas mãos, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para si por povo santo, como tem jurado, quando guardardes os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. Louvado seja o nome do Senhor. Não é pecado você orar por prosperidade. A gente tem medo de orar por prosperidade, e até muitas vezes temos medo de pregarmos sobre isso, por conta do extremismo religioso que nós temos encontrado, infelizmente, em muitos púlpitos das igrejas do Brasil afora. Sabemos que existe o evangelho do triunfalismo sendo pregado aí em todos os lugares, em muitos lugares, o evangelho da prosperidade também, e aproveitando essa vibe coach, muitos, não são poucos, e tem dado certo no aspecto de aglomerar pessoas, de juntar pessoas. Muitas pessoas têm usado o discurso coach, têm trocado o sermão pelo discurso, têm trocado o sermão pela palestra, e isso tem atraído a atenção de muitas pessoas, porque, convenhamos, a nossa economia não está bem, e a gente vai sempre encontrar pessoas passando pelas mais diversas necessidades. E se você chegar com uma palavra dizendo, olha, Deus quer te abençoar dessa forma, assim e assado. E nesse te abençoar, vem o hedonismo junto, né? O culto do eu, o culto sobre eu. Não é o culto sobre o Deus do meu eu, não é o culto sobre o Deus de todas as coisas, mas é o culto sobre as minhas coisas. Então, com esta preocupação, ou melhor, com esse cuidado, muitas vezes nós temos abdicado dessa palavra, de falarmos em prosperidade na igreja, para que nós não nos pareçamos com essa turma aí que, infelizmente, tem distorcido o ensinamento da palavra do Senhor. Mas a Bíblia Sagrada, em lugar nenhum, vai dizer
que você comer e viver bem do fruto dessa terra é pecado. O próprio Deus assim o faz. Eclesiastes, nós vamos ver isso. Salomão, inspirado por Deus, escreveu assim. Nós vamos ver também lá em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 6, quando o Senhor fala, né, da semeadura, e em muitas outras passagens, não somente no Velho Testamento, mas também no Novo Testamento, Deus falando sobre prosperidade. Nós somos de uma origem religiosa, cristã, de um evangelho de miséria, de um evangelho da pobreza, um evangelho que mostra que somente os pobres têm uma grande possibilidade de se salvar. E pelo simples fato de você ser pobre, você já tem 99% de entrada no céu. Mas esse não é o evangelho do Senhor não é o evangelho da desgraça, não é o evangelho da miséria, não é o evangelho do triunfalismo, não é o evangelho da prosperidade, mas sim é o evangelho da vida abundante. E Moisés escreve Deuteronômio, que aqui Deuteronômio significa o segundo livro. Nós vamos encontrar muitas coisas que foram escritas no livro de 1º e 2º Reis, é como se fosse o livro de ata do povo judeu. Então nós vamos ver muita coisa aqui registrada, até que não temos registro no livro de Reis. Mas Moisés registrou aqui, trazendo essa palavra para o povo e falando de vida abundante, falando de prosperidade com Deus para esse povo. E o que foi que ele disse? Qual é o pré-requisito principal para que o povo tivesse prosperidade? Qual seria? Seriam as campanhas de orações que nós deveríamos fazer? Seria as ofertas corajosas e ousadas, né, como alguns têm pregado em muitos púlpitos por aí, algumas igrejas têm mencionado isso, aquelas ofertas, né, ousadas, desafiadoras, para que você possa prosperar. Claro que a Bíblia Sagrada fala, não é, de prosperidade na lealdade, na fidelidade que você tem para com Deus, mas algumas pessoas fazem um recorte disso aí e trazem isso aí como verdade absoluta e até como mandamento de Deus, e não é. O mandamento de Deus é um só. Qual é o mandamento de Deus? Não são partes da Bíblia Sagrada. O mandamento de Deus é toda a Bíblia Sagrada. Então, algumas pessoas, elas obedecem num aspecto, mas desobedecem em outras. Tem pessoas que são, digamos assim, liberais, que realmente colocam a mão no bolso, que realmente, sabe, ofertam para as igrejas, né, dão donativos para as igrejas e ajudam até outras pessoas, e elas se queixam porque elas não percebem a resposta, né, desse sermão da prosperidade, a resposta desse sermão do triunfalismo. E ficam frustradas, porque elas olham somente para esse aspecto da palavra, para esse recorte da palavra, e esquecem de olhar para o todo. Quando Paulo fala para Timóteo, ele diz, pregue a palavra. Paulo não diz para Timóteo, pregue palavras, pregue a palavra. E aqui a palavra está dando aqui o beabá, o A-E-I-O-U, o ABCD da bênção. Obedecer os mandamentos do Senhor. Colocar em prática os mandamentos do Senhor. E aqui, quando ele fala, bendito o fruto dos ventres dos teus animais, bendito o teu cesto, a tua amassadeira, ele está falando de prosperidade. O nosso Deus está falando de prosperidade. E fala também de bênçãos espirituais. A última leitura que nós falamos aqui, você vai ser bendito quando você entrar, você vai ser bendito quando você sair. Quando os teus inimigos vierem por um caminho, eles vão ter que fugir por 7 caminhos. Então Deus está falando de vida abundante, de fato e de direito, para todas as pessoas que colocam em prática, que obedecem os seus mandamentos. Qual é o mandamento de Deus que você não tem obedecido? Olha, se a Bíblia Sagrada manda você perdoar, você tem que perdoar. Você é tudo e faz tudo. Você é uma boa pessoa na sua família, na sua vizinhança. Você é uma pessoa que é um ofertante e um dizimista fiel. Mas existe alguém que você não conseguiu perdoar e você não está seguindo esse mandamento do perdão. Tá bom, então você é uma pessoa que faz tudo isso que eu falei de bom, mas também perdoa. Mas você é uma pessoa que não evangeliza.
Você é uma pessoa que não é missionária. Você consegue compreender como a Bíblia Sagrada ela é perfeita? E quando o Senhor Deus diz para nós seguirmos os seus mandamentos, nós vamos prosperar. Não é por meio de uma campanha, seja ela qual for, de oração, há 21 dias de oração de Daniel, isso, aquilo, outro, esses invencionismos que nós encontramos por aí. Então, nós não podemos obedecer parte das Sagradas Escrituras. Nós temos que obedecer as Escrituras como um todo. Eu conversava com uma pessoa um mês atrás, uns 2 meses atrás, e eu falava para aquela pessoa, né, sobre uma situação na sua relação conjugal. Ele disse: pastor, mas não falta nada para esta mulher, ela não tem do que reclamar. Então, às vezes, nós estamos olhando, né, para recortes, né, daquilo que o mandamento nos ordena, e não estamos olhando para o mandamento. E a palavra de Deus está dizendo aqui, é Deus que está dizendo, não sou eu. Não é Deus que está dizendo, talvez você seja abençoado. Olha lá, quem sabe não possa acontecer de você prosperar, quem sabe não possa acontecer de você ter uma vida espiritual abençoada. Não, Deus está dizendo aqui, você vai ser abençoado, bendito será, feliz você será, se você fizer isso, né? Aliás, bendito é muito mais do que feliz, bendito é ter a bênção de Deus. Não é? Quando você pede a bênção, bênção pai, bênção mamãe, Deus te abençoe. E quando a bênção vem dos pais e das mães, é muito bom. Mas quando a bênção vem diretamente dele, eu te abençoo. É como se Deus estivesse dizendo, se você fizer isso, eu vou abençoar você. Contudo, todavia, embora, nós precisamos entender que toda regra tem exceção. Até as regras de Deus. Ele é a exceção das regras dele. Por que, pastor, que o senhor está dizendo isso? Porque, de repente, você pode encontrar uma ou outra pessoa que faz tudo isso, que segue os mandamentos do Senhor, e aí não é problema nosso, tá bom? Nem é problema da pessoa também, isso é coisa de Deus. E você vai olhar uma pessoa que obedece e verifica tudo isso, mas que você não vai ver uma vida abundante na vida dessa pessoa. Soberania de Deus. Os amigos de Jó fizeram essa leitura, lembra? Os amigos de Jó, Elifaz, Bildade e o outro lá, fizeram essa leitura na vida de Jó e se enganaram. Depois, Jó teve que orar pela vida deles. Então, nós temos as exceções. Quais são essas exceções, pastor? São as exceções da soberania de Deus. São as exceções da soberania de Deus. Então, você não pode usar a exceção como parâmetro. Na hermenêutica, não serve como regra. Não serve como regra. Então, nós precisamos entender que nós podemos encontrar, ou até você seja esse tal, que eu estou fazendo o que a palavra de Deus diz, eu estou procurando aqui na minha mente, e eu tenho, me esforçado, fazendo análise sincera da minha vida, eu tenho procurado me esforçar nisso, naquilo, outro, em tudo, e eu não estou vendo os resultados. Parabéns, você está naquela situação da soberania de Deus, sabe? A soberania de Deus, porque nós temos a vontade permissiva e temos a vontade soberana de Deus. A vontade permissiva é que todos sejam abençoados quando guardar os mandamentos. A vontade soberana, ele diz, opa, aqui tem um negócio diferente, aqui tem uma situação especial que eu quero tratar assim, sabe? E é com ele, mas a regra aqui para nós diz, irmãos, eu tenho falado, existem situações, ou melhor, todas as situações na vida do cristão, daquele que teme a Deus, que nós não precisaríamos orar. As nossas orações, nós temos vários tipos de orações, né? Temos orações imprecatórias, né? Temos oração de gratidão, temos oração de intercessão, temos vários tipos de oração, mas as nossas orações, elas deveriam ser unicamente só oração de gratidão. Elas deveriam ser unicamente só oração de louvor a Deus, se nós colocássemos em prática o que o Senhor Deus está dizendo aqui. Eu lembro que nós temos lá no Salmo 37, versículo 3 em diante, né? Confia no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Confia no Senhor e Ele satisfará. Quer dizer, o simples fato de eu confiar em Deus, eu vou ter aquilo que está no meu coração, não vou nem precisar orar, aquilo que está no meu coração correspondido. Aquilo que é desejo do meu coração. Quais são os desejos do seu coração?
Claro que você deseja só coisa boa, não é? Você não está desejando coisa ruim, porque a isso Deus não precisa nem dizer que Deus não vai corresponder a isso. Não precisa nem dizer que a isso Deus não corresponde. Confia no Senhor e faz o bem. Deleita-te no Senhor, perdão. Confia no Senhor e faz o bem. O versículo 3 diz isso. Confia no Senhor e faz o bem. E lá no versículo 4 diz, deleita-te no Senhor. Aí sim, deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Só nós nos deleitarmos em Deus, né? Deleitar em Deus é descansar, é relaxar, é não esquentar com as coisas que estão acontecendo, continuar firme, obediente a Ele, que a bênção vem. Deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. O versículo 5 diz lá, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Está aqui o segredo para a prosperidade. Deus quer prosperidade, sim, para nós. Deus quer vida abundante, sim, para nós. Mas por que nós não temos alcançado isso? Exatamente por não obedecermos o mandamento. Meus irmãos, está mais difícil, né? O tempo, a Bíblia Sagrada já mostrava isso, está mais difícil. Se eu e você não nos empenharmos, se nós não fizermos o esforço, né? A Bíblia Sagrada diz que o reino dos céus é tomado por esforço. Mateus capítulo 16, versículo 16, diz lá, parece que é 16. A lei e os profetas vieram até João. De lá para cá, todo homem emprega força para entrar no reino. A lei e os profetas vieram até João. João Batista foi o último profeta. De lá para cá, todo homem emprega força para entrar no reino de Deus. E para finalizar, eu queria trazer uma palavra de condolência e uma palavra de indignação com o que aconteceu no dia, foi hoje ou foi ontem? Agora estou com a memória assim, ou foi ontem ou foi hoje que aconteceu lá dos Estados Unidos da América, que, né, o mundo todo está sabendo que nós tivemos um homem de Deus, um grande apologeta cristão, defensor da fé, que conseguiu mobilizar muita gente lá nos Estados Unidos da América, especialmente os jovens nas universidades, um homem que fazia discurso sensato em praça pública, respeitando, né, as pessoas, e conseguia persuadir muitas pessoas em relação a Cristo e os valores da cultura judaico-cristã, e esse homem teve a sua vida arrancada do meio de nós. Pai de 2 crianças, um homem ainda muito jovem, Charles Kirk, nome dele, e ele foi executado quando fazia uma palestra, né, numa faculdade. Naquele momento que ele estava fazendo aquela palestra, ele foi alvejado com um balaço, né, no pescoço, e morreu naquele momento, né, o sangue jorrando, com uma cena diabólica, né, aquela cena que o mundo todo viu aquilo ali. E para minha tristeza e indignação, é que eu vi muitas pessoas, especialmente lá nos Estados Unidos, vibrando, celebrando a morte daquele homem, como se tivesse ganhado um troféu. Em redes sociais de cara limpa, as pessoas celebrando a morte daquele homem de Deus, um homem que estava aqui para fazer o bem, um homem que estava aqui para pregar e defender o bem. E eu fico pensando, meu Deus, nós vamos somente ficar indignados com isso? Nós vamos somente ficar revoltados com isso? Nós vamos somente, num momento como esse, solenemente, não é? Pedir a Deus misericórdia pela família dele e trazer as condolências? Será-se isso? Eu acho que está na hora de nós nos revoltarmos, provocarmos a maior de todas as revoluções que a igreja precisa aprender. A maior de todas as revoluções que a igreja precisa viver é obedecendo a palavra do Senhor, é colocando em prática os mandamentos do Senhor. Se tem uma forma de vocês se revoltar com tudo que está acontecendo no Brasil e mundo afora, é você colocando em prática o que aqui está. Porque Deus diz que quando nós colocamos em prática a palavra dele, o milagre acontece, as coisas se transformam. O próprio Senhor Jesus falou que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Contra a igreja. Então, se eu estou me comportando como igreja, se eu estou sendo igreja, as portas do inferno não vão prevalecer. Agora, se eu estou fazendo uma meia boca, né,
um meio serviço de ser cristão, eu estou me enganando e estou enganando a outras pessoas. Eu não estou enganando a Deus. Está na hora. Está passando da hora de nós nos revoltarmos. Quer saber? Eu vou colocar em prática. Para colocar em prática, o mundo vai se acabar, eu morro, mas vou colocar em prática. E aquele homem foi um mártir, mais um mártir na história da igreja moderna. A maneira como ele foi executado, a maneira como ele morreu, a maneira como a vida dele foi ceifada e o que ele vinha fazendo, muita coisa maravilhosa. Eu aprendi muita coisa com aquele homem. Muita coisa eu aprendi com ele, mas que Deus tenha misericórdia de nós, que nós sejamos esses rebeldes a ponto de de colocar em prática o que a palavra de Deus está mandando nós fazermos. Amém? Vamos orar? Vamos agradecer a Deus?